bem. O orçamento da Prefeitura de Fortaleza para este ano de 2025 se aproxima dos 15 bilhões de reais, ou mais precisamente, 14 bilhões e 700 milhões de reais. Ontem, como nós comentamos aqui, realmente o prefeito Evandro Leitão anunciou um pacote de medidas para equilibrar as finanças da Prefeitura de Fortaleza. Ele, desde que foi eleito, estava falando que a Prefeitura ia receber uma Prefeitura com um rombo aí de 2 bilhões de dívidas vencidas. E mais uma máquina encharcada, muito grande, que consome realmente muito dinheiro no custeio. Nós também já havíamos falado sobre o alto custeio da Prefeitura, da máquina municipal, como também da máquina estadual, do governo do Estado. Pois bem, o pacote do prefeito Evandro Leitão para equilibrar as contas públicas tem o objetivo de economizar no curso deste ano, de agora até dezembro, quando se encerra o orçamento deste ano, a execução orçamentária deste ano, ele tem o objetivo, segundo o próprio prefeito, de economizar R$500 bilhão. É um número expressivo, E a providência se faz necessária realmente. Aliás, todos ou quase todos os gestores, ao assumir os seus cargos, eles têm essa preocupação de ajustar a máquina pública. Tomar conhecimento realmente, fazer cortes de despesas não urgentes e até às vezes não necessárias, para que ele possa executar alguns projetos que defendeu no curso da campanha eleitoral. Nós começamos esse comentário puxando lá uma frase utilizada hoje pelo jornalista William Vac em sua coluna no jornal O Estado de São Paulo, que ele questiona a credibilidade dos políticos brasileiros. Ele utiliza essa frase lá no meio do texto, quando ele está falando dessa questão do PIX e a volta que o governo deu, dizendo que estava sendo vítima de fake news. As pessoas estavam inventando que as medidas que haviam sido adotadas pelo governo, ou mais precisamente pela Receita Federal, com relação ao PIX, era para taxar, para arrecadar mais. O governo disse que nada tem a ver com isso. Era para realmente conhecer a movimentação financeira dos brasileiros. E então o jornalista William Vac diz exatamente que toda essa confusão é exatamente pela falta de credibilidade dos políticos. Ele diz uma coisa hoje e a gente não acredita. O governo diz que não vai taxar o PIX e a sociedade não acredita que ele não vai taxar. Se ele tivesse credibilidade, na hora que ele dissesse o governo não vai taxar o PIX, a sociedade ficava tranquila. Os senhores políticos precisam pensar em recuperar alguma coisa da sua credibilidade, porque sem credibilidade é muito difícil. Pois bem, voltando ao assunto das medidas do prefeito Evandro Leitão, como comentamos ontem, o rol de medidas começa com uma demagógica. Ontem nós frisamos bem, reduzir subsídio de prefeito,
de vice-prefeito e remuneração de secretários é medida demagógica, porque ele não economiza praticamente nada. O prefeito devia dizer, ou a assessoria do prefeito, o governo municipal precisava dizer, bom, com a redução do subsídio do prefeito e da vice-prefeita e da remuneração dos secretários, nós vamos economizar R$10.000 por mês, 20 mil, 50, 100. Não diz. Por quê? Exatamente porque é uma economia insignificante. A intenção da medida é realmente deixar a população enganada. O prefeito, olha, ele está abdicando do muito que ele ganha. O prefeito de Fortaleza não ganha muito, 20 e poucos mil reais, não chega a 30 mil reais. Ele cortando 20% desse subsídio, admitindo-se que ele ganhe 30 mil reais por mês, ele cortando 20%, isso significa 6 mil reais. 6 mil reais é um custo de um trabalhador terceirizado que paga o município, o Estado, a União. Não representa praticamente nada. E falando num corte de 20% da remuneração dos secretários, aí é que é menor. O secretário não ganha 20 mil reais por mês. E a remuneração dele é composta de um salário, que é irrisório, e a representação, que é boa. Ele deve ter de representação aí uns 15 mil reais, e salário não chega a 3 mil reais. Ora, descontar 20% disso para uma economia que se objetiva ter de R$500 bilhão, 500 milhões de reais, é insignificância. Ademais, ontem eu disse, estou repetindo, desconfie de quem esteja disposto a trabalhar de graça no serviço público. Desconfie. O secretário é um executivo em comparando com os servidores, com os empregados qualificados das grandes empresas do país. A prefeitura, o Estado, tem que ser visto como uma empresa. É evidente que ela é diferente da empresa comum, do empresário que se estabelece para obter rendimentos, lucros. A empresa prefeitura, empresa Estado, não está estabelecida para obter lucros, mas para administrar bem os recursos que recebe da população, devolvendo-os com serviços qualificados necessários à vida dos cidadãos, como ter segurança, como ter escola, como ter saúde, como ter transporte e outros serviços. O secretário é uma pessoa comum, cidadão comum. Ele tem contas a pagar. Se tiver filhos ainda em idade escolar, até mesmo na universidade, ele tem despesas com esse filho. Quem vai pagar? A escola. Porque os filhos dos secretários, do prefeito, da vice-prefeita, ela ainda não tem filho em idade escolar, mas os filhos do governador, do ministro da Educação, eles não estão na escola pública, não. Eles estão na escola privada. E têm que pagar a mensalidade da escola. Se o secretário não ganha bem, como é que ele vai pagar a mensalidade da escola do seu filho? Que não é barato. Como é que ele vai pagar o seu IPTU, se ele tiver um imóvel? Como é que ele vai pagar o aluguel da casa, se não é dele?
Como é que ele vai pagar o condomínio? Como é que ele vai pagar o IPVA? Ele deve ter um carro. Tudo isso ele tem que tirar do seu trabalho, do que ele ganha. Se o secretário ganha pouco, que não dá para fazer isso, sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai procurar o empresário que negocia com a prefeitura, que tem contratos com a prefeitura, um bom contrato aí, contrato do lixo, sei lá, R$500 milhão no ano. Aí o secretário vai lá, rapaz, olha, estou com dificuldade porque estou ganhando pouco, lá na prefeitura, tem que pagar a escola dos filhos, tem que pagar isso, aquilo outro, tem que ter a minha vida social. E aí o empresário, de bom grado, vai dar essa ajuda. É bom para o município isso? Não, é péssimo. É péssimo para o município e pior ainda para os cidadãos. Degrada o homem. Degrada o homem. Então, demagogia, reduzir salários que já são pequenos, baixos, para dizer para a sociedade que, olha, nós estamos cortando aqui a própria carne. O prefeito não precisa do subsídio dele. Por quê? Porque ele é bem remunerado. Os proventos que ele recebe da Secretaria da Fazenda vão a alguns milhares de reais. Mas os secretários, nem todos têm um bom cargo desse, que podem abdicar da remuneração mensal sobre o seu trabalho. Trabalho voluntário não tem espaço na administração pública. O trabalho voluntário é um trabalho espontâneo, é um trabalho que dignifica a pessoa que vai prestá-lo. Mas quem é convidado a trabalhar na administração pública, precisa ser bem remunerado. Quem disser que o serviço público tem que pagar pouco, está querendo enganar a sociedade. Quem ganha pouco e gasta muito, vai tirar de onde? Da administração pública, a gente sabe qual é o caminho mais curto para que as pessoas consigam dinheiro para a satisfação das suas necessidades e interesses outros. Pois bem, mas as medidas do prefeito não ficaram só nessa demagógica, ainda bem. Tem várias medidas que merecem aplausos. Por exemplo, o prefeito está suspendendo todos os contratos e serviços de não essenciais. Contrato também de aquisição de produtos não essenciais. Aqui é uma medida boa, muito boa, porque se tenta estancar o desperdício. Uma outra medida, suspensão de licitações para aquisição de produtos e serviços não essenciais. Idem, também estanca o desperdício. Se o serviço ou o produto não é essencial, por que comprá-lo? Outra providência, suspensão da admissão de novos servidores terceirizados. Repito, ótima providência. Essa história de terceirização é para ampliar o cabide de emprego dos políticos aliados ao chefe do executivo, deste, daquele ou daquele outro. Deste, daquele ou daquele outro. A terceirização, se é necessária em algum momento, ela serve muito mais para ampliar o cabide de emprego na administração pública.
municipal, estadual e até federal. E a redução de 30% dos gastos com servidores comissionados. Realmente, há um grupo muito grande, há um número muito grande de comissionados na administração pública. A maioria desses comissionados é apadrinhada, ou melhor, é afilhada de políticos, aliados do governo, como a tabela vencimental dos servidores municipais, estaduais, federais, de certa forma, relativamente baixa. Então, o prefeito, o governador, cria lá um novo cargo comissionado e esse afilhado do político vai somar essa gratificação ao seu salário mensal. Ainda tem uma redução de 25% dos gastos com pessoal contratado por cooperativas. Eita, aqui é onde escoa uma boa parte do dinheiro público, notadamente da área da saúde. Essas cooperativas ligadas à saúde, que são contratadas pela Prefeitura e pelo Estado, como elas gastam bem. Aliás, nós estamos fazendo um levantamento dos gastos desse ISGH, o célebre ISGH do Estado, tem também na Prefeitura, que cuida de alguns hospitais do Estado. O volume de recursos da saúde que é gasto por esse instituto, lá a criação do ex-governador Cid Gomes, é coisa de chamar a atenção, hein? Do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado. Então, aqui nessa redução de 25% dos gastos com pessoal contratado por cooperativas, anunciado pelo prefeito Evandro Leitão ontem, é uma medida realmente saneadora. Redução de 50% dos valores das gratificações por trabalho técnico relevante ou científico. Está na mesma faixa aqui dos cargos comissionados. Redução do valor, redução de 25% do valor dos contratos com organizações sociais que prestam serviços à administração pública. É outro meio de escoamento de dinheiro público municipal, porque a fiscalização da aplicação desses recursos deixa realmente muito a desejar. Tem ainda a suspensão das diárias e horas extras para servidores, terceirizados e colaboradores, exceção para o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, do IJF e da Guarda Municipal. Tem sentido essa exceção. Redução de 30% dos gastos com servidores terceirizados, reavaliação imediata de todos os contratos de locação de imóveis. Muito bem, a Prefeitura tem alguns imóveis fechados, enquanto paga aluguel para alguns dos seus órgãos. E, finalmente, suspensão de concessão de apoio, patrocínio ou subvenções de recursos públicos para a realização de eventos. E aqui ele faz exceção para os festejos carnavalescos. Todas essas medidas, como ressaltamos, são importantes, merecem aplausos. Elas realmente precisavam, reclamavam de ser realizadas. Agora,
Resta saber se isso vai perdurar por algum tempo, para que o município economize realmente esse R$500 milhão no correr deste ano. No meio desses terceirizados, há um grande número de pessoas indicadas por vereadores. Um grande número de terceirizados da prefeitura foi indicado por vereadores. Qual vai ser a reação desses vereadores? Eita! O prefeito deve estar preparado para a conversa que terá, ou que deve estar tendo, porque os vereadores, principalmente os que conseguiram se reeleger e os que foram eleitos para o primeiro mandato, que estão ávidos de cargos, como é que o prefeito vai atender a esses seus correligionários? A prefeitura, segundo o anúncio feito pelo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Léo Couto, quando, numa entrevista coletiva, foi anunciar a realização de um período de sessão extraordinário, já acontecido, para aprovar a mensagem do governo municipal extinguindo a taxa do lixo. Nessa ocasião, ou naquela ocasião, ele disse que o prefeito Evandro Leitão ia aproveitar esse mês de recesso da Câmara, que vai até o dia 1º de fevereiro, para preparar a reforma administrativa. E, na proposta da reforma administrativa, já se terá um norte sobre a possibilidade de o governo municipal cumprir ou não o pacotão, aprovar, executar o pacotão anunciado ontem, quarta-feira. Isso sem levar em consideração os protestos de servidores municipais. Óbvio, também incluindo aí os terceirizados, que, coitado, com essa medida, vão ter que ir para o olho da rua. É mais um grande número de pessoas desempregadas em Fortaleza, com essa medida que, em razão da boa aplicação dos recursos municipais, ela é saneadora, se fazia necessária. Mas, por outro lado, tem esse viés da implicação social que as próprias autoridades municipais e estaduais têm que olhar com uma visão mais direta para isso. Além dessas pessoas que já começaram a protestar, embora sem grande repercussão, porque o fato foi anunciado ontem, a partir de hoje aqui essas repercussões devem ser conhecidas, terão as outras manifestações contrárias, como a de ontem, do petista, ex-deputado estadual e ex-presidente do Instituto de Previdência do município de Fortaleza, Mário Mamed. Ontem, antes mesmo de se conhecer o teor do pacotão, ele já estava criticando o prefeito por algumas medidas na área do Instituto de Previdência Municipal, dizendo ter sido procurado por várias pessoas que trabalham no Instituto, preocupados com o futuro daquele órgão importante do município de Fortaleza. Mário Mamed
é o petista. Ele tem uma tradição do PT, já foi dirigente do PT, chegou até ao governo federal, entendeu? Ele tem realmente um bom espaço dentro do PT. A manifestação dele contra o governador Eumano de Freitas teve uma grande repercussão. E agora ele se manifesta contra o prefeito Evandro Leitão. Nós vamos encerrar a nossa participação de hoje dizendo que, eu vou só repetir o que a grande maioria do povo brasileiro já conhece e sabe. É a nossa perda de tempo. Nós perdemos muito tempo com coisas banais. Agora, já há dias se fala se Bolsonaro vai ou não para a posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no início da próxima semana. Ora, isso é importante para o Brasil? Que importância tem? Aí a Justiça fica pedindo parecer do Ministério Público Federal. Vamos liberar ou não? Ele demonstrou aqui um convite oficial. Tem sentido essa ida dele? Vai fazer o quê? Aí o Ministério Público diz, não precisa ir. Tudo isso porque o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro está preso. Ele está impedido de sair do país. Mas, convenhamos, sair do Brasil para ir participar da posse do presidente dos Estados Unidos. Tem um componente político, sim, porque o nosso presidente Lula não foi convidado. Mas não foi convidado, não foi por uma desfeita do governo americano, não. Porque é tradição do governo americano não convidar chefes de Estado ou de governo para a solenidade de posse do seu presidente. Os chefes de Estado e de governo são representados na festa da posse, na solenidade da posse, pelos representantes oficiais dos seus países. O Brasil, por exemplo, será representado pela embaixadora do Brasil nos Estados Unidos. Mas que prejuízo há para o processo contra o Bolsonaro ele ser liberado para ir ou não? Quem tem interesse de ficar no Brasil é ele. Ele é que tem interesse. Ele faz política aqui. Ele está sonhando ainda em ser candidato à presidência da República em 2026, mesmo que agora seja inelegível. Mas ele aposta que essa inelegibilidade cairá e ele possa ser candidato a presidente em 2026. Ora, se o maior interessado em ficar no Brasil é ele, por que essa perda de tempo de se discutir? Não, vamos liberar para ele ir ou não. Os brasileiros precisamos perder tempo com coisas mais sérias. Continue conosco aqui na TV da Transparência, porque ao meio-dia nós vamos ter uma entrevista importante com um procurador de justiça, o doutor Emanuel Girão. Ele fala da possibilidade de uns 30 prefeitos que foram eleitos em 2024, tomaram posse no dia 1º de janeiro deste ano, vêm a perder os mandatos por conta das ações que foram impetradas contra eles. Fala mais sobre os casos do Bebeto Queiroz, lá do Choró Limão, o prefeito que foi eleito, foi impedido de tomar posse, continua foragido, porque está com um decreto de prisão preventiva contra ele. E também o caso do prefeito de Santa Quitéria, que não foi empossado porque estava preso. Ele foi preso no dia da posse, no dia 1º de janeiro, e hoje guarda prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Essa entrevista
com o nosso Procurador de Justiça, Emanuel Girão, vai ao ar ao meio-dia,